E eu particularmente achei muito legal o anúncio dele, né? E o que mais me chamou a atenção foi o final, mas a gente vai chegar nessa parte. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sextou com mais um anúncio da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso mesmo, Andreas Pereira foi anunciado no maior campeão do Brasil e eu particularmente achei muito legal o anúncio dele, né? E o que mais me chamou a atenção foi o final, mas a gente vai chegar nessa parte. Bom, só faltava mesmo o anúncio, né? A gente já sabia que os exames já tinham sido feitos lá na Inglaterra mesmo, né? Enfim, já estava tudo certo, tudo acertado para o Andreas ser jogador do Palmeiras. E eu já falei aqui diversas vezes, já falei nas lives que eu participo também, tanto no Bom Dia Massa ou até mesmo na terça-feira com os amigos da Armada. Já falei que, enfim, para mim é uma contratação muito certeira, uma contratação muito boa do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras foi realmente muito assertivo nessa decisão de ter conseguido. O Palmeiras saiu no lucro também, né, gente? Porque no começo do ano a gente falava de 18 a 20 milhões de euros e hoje o Andreas chega por 10 milhões, por praticamente a metade, né, daquele valor do começo do ano, para um jogador como ele, do calibre dele, com a experiência dele, de já ter, enfim, passado por times como Manchester United, agora no Fulham, aqui no cenário nacional passou pelo Flamengo, Granada, Lazio, Valência. Então, realmente é um jogador que tem uma experiência, vai agregar muito e, pelo menos na minha visão, vai ser esse jogador, essa peça-chave que faltava no meio de campo do Palmeiras como um segundo volante. Já falei aqui para vocês, eu repito, que o segundo volante, na minha visão, passa por uma peça-chave dessa espinha dorsal que está sendo reformulada, que o Palmeiras ainda passa por uma reformulação. E para mim, no modo como eu enxergo o futebol, o segundo volante faz parte dessa espinha dorsal, como esse segundo homem, né, à frente da zaga, né, como primeiro volante e segundo volante, eu acho que faz parte dessa espinha dorsal, um jogador que, enfim, pode até mesmo em alguns momentos atuar como 10, porque já fez isso na carreira, e é um jogador que agrega muito em qualidade técnica e fisicamente também, que é um fator de rendimento que eu valorizo muito no futebol atual. Taticamente, ele pode se adaptar muitas vezes ao estilo de jogo do adversário, fazendo essa segunda função, né, desse segundo volante, até mesmo como eu falei, um meia. Então, é um jogador que, pelo menos para mim, ele tá nessa prateleira alta, nesse alto calibre do futebol, com uma experiência que vai agregar demais aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, como eu falei, a gente tem um título aqui principal, né? Eu gostei muito muitos palmeirenses pediram, né, para fazer aquele vídeo do anúncio, né, da Libertadores, onde ele erra, né, o passe e o Daverson acaba sendo beneficiado por isso e dá o título da Libertadores de 2021, mas eu gostei muito, por quê? Porque no final do anúncio, lá no perfil oficial do Palmeiras, o marketing colocou, né, que o palmeirense nunca comemora antes da hora. Então, isso realmente é uma identidade do palmeirense, né, uma identidade de nós palmeirenses, a gente nunca comemora antes da hora. E esse é um modelo, né? Esse é uma característica muito forte de nós palmeirenses. E eu achei muito criativo, achei muito legal e que casa muito bem com esse anúncio do Andreas Pereira. Bom, como eu falei, é um jogador que vem, pelo menos para mim, para ser titular, e não que eu acho que o Evangelista tá jogando mal, ou enfim, qualquer outra coisa, que são características muito diferentes. Eu acho que o que o Palmeiras precisa hoje, o que é necessário para o Palmeiras, é um jogador com as características do Andreas Pereira. Um jogador que ele praticamente ele toma conta do meio de campo. Como eu já falei aqui para vocês, eu acompanho o Andreas já há bastante tempo e lá no começo do ano eu sempre bati nessa tecla, eu sempre falei, eu entendo essa insistência do Palmeiras no Andreas, porque realmente é um jogador que faz sim diferença. Ele estando bem, ele ajuda muito taticamente, tecnicamente por ser acima da média também e nos outros fatores de rendimento, né? Então, eu acho que, enfim, vai
ser muito, muito, muito importante ter um jogador como o Andreas Pereira. E como eu falei, eu acho que chega para jogar, chega para ser titular, chega para tomar conta desse meio de campo do Palmeiras. E o meio de campo ele precisa ser muito bem abastecido, ele precisa ser muito bem consolidado, ter essa base muito bem consolidada. E é o que eu tenho falado bastante aqui para vocês, né, gente? A partir do momento que tem essa base estruturada, já tem essa base construída no 4-2-3-1, muitas vezes até num 4-3-3, acredito eu que fica mais fácil de se adaptar ao jogo do adversário, porque assim você consegue alternar as peças, alternar os jogadores de acordo com o adversário. Então, terão jogos que o mais interessante é colocar o Maurício, outros jogos tira, né, tira um, coloca o Felipe Anderson, tira o Felipe Anderson, coloca, quando o Paulinho voltar, né, para mim também vai ser titular absoluto, o Paulinho quando estiver bem lá em 2026, mas eu acredito que fica mais fácil, né? Quando já tem uma base consolidada, já tem um esquema tático, um esquema de jogo bem construído, fica mais fácil você se adaptar ao adversário. E é o que o Palmeiras sempre fez, principalmente nessa era Abel, foi uma identidade que foi moldada e foi muito bem consolidada ao longo desses anos. E que agora, com esse esquema com Flaco e Vitor Roque, fica muito mais fácil você se adaptar ao estilo de jogo do adversário, né? Então, muitas vezes até o Evangelista vai ser um jogador que vai ser mais interessante para algum tipo de jogo, muitas vezes até o Emiliano Martinez, outros jogos o Aníbal Moreno. Então, eu acredito muito nessa proposta de jogo, na verdade, entre plano de jogo versus execução, para justamente ter êxito, ter resultado, fazer com que o plano de jogo vire resultado. Acho que é isso. Não tenho, eu já falei bastante do Andreas Pereira, tem vídeos aqui no meu canal no começo do ano, né, falando sobre ele. E como eu falei, acho que reitero aqui, eu acho que ele chega para vestir a camisa titular, para ser um jogador fundamental, para ser um jogador peça-chave nesse meio de campo do Palmeiras, que vai ajudar muito na construção de jogo, né, para passar por essa primeira fase de construção, ainda na fase defensiva, né, fazer essa ligação entre defesa, meio de campo e ataque. Bom, eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu particularmente estou muito feliz com as contratações do Palmeiras. Eu acho que é um elenco completo, sim, é um elenco onde tem variedade. Eu acho que dá para, como eu falei, eu acho que isso é uma dádiva, né? Você conseguir se adaptar ao estilo de jogo do adversário mudando peças. Eu acho que isso é muito benéfico, eu acho que isso é uma dádiva novamente. Então, acredito eu que o Palmeiras foi sim agressivo na janela. É claro que tiveram algumas inconsistências e algumas surpresas durante esse caminho, como por exemplo a lesão do Paulinho. Se ele já tivesse jogando, já tivesse adaptado, a gente viu no Mundial como, mesmo com as limitações físicas dele, ele é um jogador extremamente acima da média, que desequilibra mesmo, né, o adversário por conta da sua característica, né? Aquele jogador que é muito inteligente, que consegue atacar o espaço de uma forma muito fácil, que gera espaço a partir da sua movimentação. Então, eu acho que com o time completo, com o time todo completo, acho que o Palmeiras fez sim uma excelente janela, uma janela agressiva, e tem tudo para ainda ser melhor lapidado, para se adaptar, né, e fazer uma temporada muito interessante, visando o final de 2025 e, claro, 2026. Eu quero muito saber sua opinião, se você é novo ou nova por aqui. Duas ações que são muito importantes, tá? Eu já falei, mas eu acho importante, gente, vocês ficarem até o final, porque eu tenho alguns vídeos, inclusive, que eu fiquei um pouquinho mais afastada do YouTube, e preferi dar um foco maior no Instagram, né? Então, agora que eu tô voltando, é muito importante essa sua ação, né? Do like, se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal, que assim você me ajuda muito e ajuda a propagar o meu trabalho aqui na plataforma. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Agora é foco total no derby, foco total no Corinthians. E é isso. Nunca se esqueçam. Avante palestra, sempre.